Boa noite, igreja. Graça e paz, do nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente está falando de graça nesse mês da juventude, é um prazer muito grande para mim poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, no dia de hoje. Fico muito feliz com isso, me sinto muito honrado, apesar de me sentir um pouquinho incapaz e não digno, de estar aqui para compartilhar essa palavra com vocês, mas eu acho que pela graça Deus permite que isso aconteça e por isso eu sou muito grato a Ele. Hoje eu queria falar com os irmãos, dar continuidade aos estudos que as palavras que já foram pregadas, as mensagens que já foram colocadas aqui anteriormente, inclusive no domingo passado, e a ideia é a gente continuar falando sobre a graça hoje também. E eu queria falar, talvez, daquilo que seja a maior manifestação da graça de Deus na nossa vida enquanto seres humanos, que é a ressurreição dos mortos. Então, irmãos, a ressurreição dos mortos, eu chamo isso de o esplendor da graça de Deus, porque ela é definitivamente e simplesmente o fundamento principal do cristianismo. Sem a ressurreição dos mortos, nada faria sentido para a gente enquanto cristãos aqui na Terra. E hoje, o meu objetivo, o desejo do meu coração, e eu espero que Deus me ajude em relação a isso, é poder compartilhar com os irmãos, o que é a ressurreição dos mortos, o que a palavra de Deus diz sobre a ressurreição dos mortos e o que Paulo, o apóstolo Paulo, diz sobre a ressurreição dos mortos. Então, o tema da mensagem de hoje é o seguinte: a maravilhosa graça de Deus revelada na ressurreição dos mortos. A maravilhosa graça de Deus revelada na ressurreição dos mortos. Você já parou para pensar sobre a ressurreição dos mortos? Às vezes a gente fala, às vezes não, a gente fala muito da ressurreição de Cristo, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, mas às vezes a gente não pensa muito sobre a ressurreição nossa, sobre a nossa ressurreição, que foi conquistada por Jesus naquela cruz e depois quando Ele ressuscita ao terceiro dia. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. Eu espero que isso entre no seu coração como entrou no meu e que traga paz, alegria, felicidade, conforto, tranquilidade, emoção, esperança para a sua vida, como isso traz para a minha também. Então, nós vamos ver hoje a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo, não é muita coisa, vamos falar do versículo 1 até o 58, é o capítulo inteiro. Mas eu não vou ler o capítulo inteiro com vocês aqui agora. Na verdade, a gente vai passar por esse capítulo durante essa mensagem, e eu quero que você abra a sua Bíblia, sente aí no seu sofá, na sua cadeira, senta onde você achar melhor, mas não deixe de abrir a sua Bíblia, seja no aplicativo, seja a Bíblia física mesmo, livro, mas abra porque você precisa me acompanhar, porque nós precisamos acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo, porque só fazendo esse esforço racional de entender o raciocínio do apóstolo Paulo é que a gente vai conseguir desfrutar da glória presente, na graça presente, no assunto que diz respeito à ressurreição dos mortos. Então, irmãos, antes de ler um pedacinho desse texto, ou melhor, eu vou começar lendo, eu queria que você me acompanhasse. Eu vou ler apenas, inicialmente, o versículo 1 até o versículo 4. Então, carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 4, diz bem assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí a gente vai parar por aí por enquanto, e eu vou voltar no tema para vocês.
a maravilhosa graça de Deus revelada na ressurreição dos mortos. Então, para contextualizar um pouquinho, você que está me ouvindo, Paulo escreve essa carta, como o nome já diz, né? Primeira carta aos Coríntios, então ele escreve a igreja de Corinto. E ele escreve a essa igreja de Corinto, que era uma igreja de origem grega. Então, a origem dos cristãos de Corinto era de origem grega. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, como vocês sabem, a base da filosofia, inclusive a filosofia que nós temos hoje, ela vem da Grécia, né? E grandes filósofos que a gente já ouviu falar e ouve falar hoje são filósofos que vieram da Grécia Antiga, né? Os ensinamentos deles nasceram lá na Grécia Antiga. E por que eu estou falando isso? Porque essa igreja de Corinto estava nesse ambiente, um ambiente dominado pela filosofia grega. E o que significa isso, Daniel? Significa que os cristãos, muitos deles, ou melhor, significa que as pessoas da cidade de Corinto, os gregos, muitos deles, não acreditavam, na verdade, que a alma do ser humano era boa, porém o corpo era uma coisa ruim, o corpo não era bom, o corpo era mau, a matéria, de modo geral, era algo ruim, era algo inerentemente ruim. Ou seja, eles acreditavam, irmãos, que depois da morte, que a alma era eterna, mas o corpo não teria hipótese alguma de ressuscitar. Então, para os gregos daquela época, em Corinto, a ressurreição de Cristo, que era proclamada, era algo absurdo, porque um ser humano não poderia de forma alguma ressuscitar em corpo, como Cristo ressuscitou naquela ocasião. Então, esse era o ambiente da igreja de Corinto naquele tempo. E o que começou a acontecer é que os cristãos da igreja de Corinto, ou seja, pessoas que já haviam se convertido ao Evangelho, já haviam se tornado crentes em Jesus Cristo, eles começaram a ceder a esses ensinamentos dos gregos que diziam que não havia ressurreição dos mortos, que essa história de ressurreição dos mortos era uma grande farsa e uma grande mentira, porque eles não acreditavam nisso. Se você for ver, quando Paulo vai para Atenas e ele prega para os atenienses, para os filósofos que estavam lá em Atenas naquele tempo, quando ele começa a falar, lá em Atos, capítulo 17, se eu não me engano, ele começa a falar sobre ressurreição dos mortos, os gregos param de ouvir, porque eles acham que a ressurreição dos mortos é uma história da carochinha, é algo absurdo, não pode acontecer de forma alguma. Então Paulo escreve para essa igreja que vive nesse contexto, num contexto onde se diz que a ressurreição dos mortos é impossível. E o que ele vai fazer com essa carta, esse capítulo 15 especificamente? Ele vai tratar do assunto da ressurreição dos mortos, e vai mostrar a graça de Deus revelada na ressurreição dos mortos. E eu queria que você acompanhasse comigo agora. Eu separei essa mensagem em 8 pontos, que eu acho que são os 8 pontos que descrevem bem o capítulo 15, conseguem descrever bem as ideias de Paulo nesse capítulo, e eu preciso que você me acompanhe. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção é que Paulo, no início desse capítulo, ele vai lembrar aos coríntios o verdadeiro evangelho. Então no versículo 3 e 4, acompanhe comigo aí. Versículo 3, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo está trazendo à memória dos cristãos da igreja de Corinto o que é o Evangelho. E eu acho isso muito interessante, porque você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é algo extremamente simples, que Paulo resume aqui em 2 versículos, mas às vezes a gente não consegue definir de forma alguma. Então ele começa falando o que no versículo 3? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Se Cristo morreu pelos nossos pecados, significa que nós somos pecadores. A primeira coisa do Evangelho de Jesus é: você é pecador. Se você não entende isso, você não entende nada do Evangelho. Então, irmãos, a primeira coisa que Paulo lembra a eles é o seguinte: galera, lembrem do que eu falei para vocês. Vocês são pecadores. Cristo morreu pelos seus pecados. E depois Paulo fala o quê? No verso 4, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E aí eu te pergunto, por que a Bíblia faz questão de mostrar, que ele foi sepultado? Por que não fala só que Jesus morreu e ressuscitou? Já parou para pensar?
Paulo estava falando para quem? Para a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha raízes aonde? Na Grécia Antiga, ou seja, aqueles irmãos que estavam ali, muito provavelmente, com certeza não viram, na verdade, com certeza não viram Jesus ser crucificado e ser colocado lá no túmulo que ele foi colocado, no sepulcro onde ele foi colocado. Então Paulo faz questão de mostrar o seguinte: Jesus morreu e Jesus foi sepultado, é um fato, ele foi sepultado. Então fica claro para a igreja que Jesus foi sepultado, e depois ele fala que ressuscitou ao terceiro dia. É isso, irmãos, o evangelho é isso. O evangelho é isso. Cristo morreu pelos seus pecados, ele foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. Nesse simples trecho, resume tudo que o evangelho quer dizer. E é isso que Paulo lembra aos cristãos daquela época. E aí, nesse primeiro ponto então, do verso 3 e 4, Paulo lembra os coríntios o verdadeiro evangelho. Agora eu vou para o segundo ponto. O segundo ponto de Paulo, quando ele trata nesse capítulo 15, ele vem mostrar as evidências da ressurreição de Jesus. Então olha só, primeiro ele chega para a igreja e diz: irmãos, eu quero lembrar a vocês novamente o evangelho que um dia vocês ouviram e creram. E agora, irmãos, eu quero mostrar para vocês algumas evidências históricas de que Jesus Cristo ressuscitou. Agora acompanha comigo e entenda sempre uma coisa, lembre-se sempre de uma coisa. Os gregos, da onde a igreja de Corinto estava instalada, eram pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos, que achavam um absurdo um morto ressuscitar. Isso não existia para eles, não existia. Então é para essa galera que Paulo está falando. Essa ideia de que os mortos não ressuscitam estava começando a se disseminar dentro da igreja cristã, onde Paulo já havia pregado, dizendo que Jesus ressuscitou e que os mortos ressuscitam. Então eles estavam começando a ser enganados. Então Paulo, no verso 5 a 11, ele vai dizer o seguinte, acompanha comigo aí. Eu vou ler rapidamente, então é importante que você acompanhe. Ele diz que depois que Jesus ressuscitou, verso 5, apareceu a Pedro, e depois aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é nisto que vocês creram. Então, irmãos, do verso 5 a 11 aí, nesse segundo ponto, Paulo vem mostrar evidências da ressurreição de Jesus. E que evidências são essas? Paulo faz o seguinte, olha só, Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E eu quero te dizer mais uma coisa, meus irmãos da igreja de Corinto. Pedro, que eles conheciam muito bem, porque era um dos grandes apóstolos de Jesus Cristo, né, na história da igreja. Então eles com certeza, certamente já haviam ouvido falar de Pedro. Ele diz o seguinte, que Jesus Cristo apareceu a Pedro, depois apareceu aos outros apóstolos, depois apareceu a 500 irmãos, dos quais ainda vivem. Presta atenção, Paulo chegou para a igreja e falou, Jesus ressuscitou, e ele apareceu a mais de 500 irmãos que ainda vivem. Ou seja, se você quiser levantar do seu lugar, irmão, membro da igreja de Corinto, se você quiser levantar do seu lugar e procurar um desses irmãos e perguntar para ele, vem cá, você viu esse Jesus ressuscitado? Você vai poder fazer isso, porque alguns desses irmãos que viram ainda estavam vivos. Então, Paulo não falava como eu falo hoje, num tempo totalmente posterior à ressurreição de Jesus. Ele falava num tempo em que ainda haviam pessoas que tinham visto Jesus vivo depois de ter sido sepultado. Então, olha que interessante, como que Paulo acredita na ressurreição de Cristo, porque ele coloca a credibilidade dele à prova. Você imagina se Paulo, um cara extremamente conceituado naquele mundo antigo, como ele o era, ele colocaria a credibilidade dele à prova, contando uma mentira? É óbvio que não.
Paulo tinha absoluta certeza da ressurreição de Jesus. E por isso ele falou, se você quiser ir perguntar para algum desses 500 irmãos, alguns deles que ainda estão vivos, você pode perguntar, e eles vão confirmar o que eu estou falando. Então, irmãos, Paulo usa isso como argumento para dizer que Jesus ressuscitou. Ele diz também que Cristo apareceu a Tiago, que não era o Tiago apóstolo, né? Tinham 2 Tiagos que eram apóstolos, não eram a eles que Paulo se referia. Paulo se referia ao irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, que no início da caminhada de Jesus, Tiago não era crente, Tiago não acreditava em Jesus, Tiago não acreditava no ministério de Jesus. Ele só veio acreditar no ministério de Jesus depois que Cristo ressuscitou. E a Bíblia relata, Paulo relata aqui, como nós acabamos de ler, que Tiago também viu Jesus vivo, depois de ter morrido. E além de Tiago, Paulo fecha os argumentos dele, dizendo que ele mesmo, Paulo, havia visto Jesus ressuscitado. E aí você pensa, Paulo fala que outros viram, e agora ele fala que ele também viu. Então ele tem convicção do que ele está falando. Ele diz o seguinte, irmãos, é um fato a ressurreição de Jesus. Não porque eu estou falando, mas porque todas essas pessoas que eu mencionei viram com os próprios olhos o Cristo que havia morrido, sido crucificado e sepultado, vivo de novo na frente deles. Isso é sensacional. Então, irmãos, Paulo finaliza aí no versículo 11, se você reparou e acompanhou junto comigo, ele ressalta que esses cristãos de Corinto já haviam crido anteriormente. Então ele diz o seguinte, eu vou ler novamente o versículo 11. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ou seja, irmãos de Corinto, vocês já ouviram dizer que Jesus ressuscitou no início. Por isso vocês se tornaram cristãos. Agora vocês estão começando a deixar entrar no meio de vocês essa heresia de que Jesus não ressuscitou, de que não se pode haver ressurreição dos mortos. Então lembre-se, o que os apóstolos pregaram e o que eu também prego é a ressurreição de Jesus Cristo. E é nisso que vocês creram. Então, nessa segunda parte, Paulo vem mostrar as evidências da ressurreição de Jesus para a igreja de Corinto. Primeiro, Paulo faz o quê? Primeiro, Paulo lembra o evangelho verdadeiro a eles. Galera, volta para o evangelho verdadeiro. Não se deixe levar por essas questões que vocês estão ouvindo. Segundo, Paulo faz o quê? Paulo, então, mostra algumas evidências, né, históricas aí de pessoas que viram que ainda estavam vivas, poderiam ser interrogadas e que haviam visto Jesus vivo, ressurreto, né, depois de ter ressuscitado. E agora a gente entra no terceiro ponto desse capítulo 15, que fala da ressurreição dos mortos. E agora, irmãos, Paulo vai fazer algo extraordinário. Ele vai combater a ideia dos coríntios que diziam que não havia ressurreição dos mortos. Presta muita atenção agora, porque o raciocínio de Paulo é fenomenal. Acompanha comigo na sua Bíblia. A minha versão é a NVI, se você quiser acompanhar na mesma versão é a NVI. Vai lá comigo no versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. Olha o que Paulo está falando. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Vocês entenderam o que Paulo está perguntando aqui? Ele está falando o seguinte, no início eu falei o que? O primeiro ponto, ele lembra do Evangelho, e ali ele fala o que? Jesus ressuscitou. No segundo ponto ele faz o quê? Ele traz as evidências da ressurreição de Jesus, então ele está comprovando o quê? Jesus ressuscitou. E agora o que ele fala no versículo 12? Ora, meus irmãos, se nós pregamos para vocês, e se vocês já acreditaram que Jesus ressuscitou, como que vocês estão dizendo agora que não existe ressurreição dos mortos? Jesus ressuscitou. Como não existe, então, ressurreição dos mortos? E Paulo vai começar a falar sobre isso agora, nos próximos versículos. E aí, se você olhar o versículo 13 e o versículo 16, que são iguais, Paulo vai mostrar que, ele vai dizer o seguinte, que se os mortos não ressuscitam, então como que Jesus ressuscitou? Por essa linha de pensamento, então, o fato de Jesus ter ressuscitado seria uma farsa. Olha comigo o versículo 13, diz o seguinte, já estamos acabando, é até o 58. Versículo 13 diz o seguinte, se não há ressurreição dos mortos, então
nem Cristo ressuscitou. Irmãos, os cristãos de Corinto diziam que morto não ressuscita. Então Paulo fala o quê? Então tá bom, se vocês estão dizendo que morto não ressuscita, então Jesus também não ressuscitou. Porque se morto não pode ressuscitar, Jesus Cristo também não pode ressuscitar. E aí Paulo continua discorrendo sobre esse pensamento. Quando no verso 14 e no 17, ele fala o seguinte, lê comigo o versículo 14, por favor. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E no versículo 17, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Ainda estão em seus pecados. Irmãos, os seus pecados não são perdoados porque Jesus morreu. Os seus pecados são perdoados porque Jesus ressuscitou. Porque é a ressurreição de Jesus que mostra que Deus aceita o sacrifício dele. É a ressurreição de Cristo. Por isso que na Páscoa a gente comemora a ressurreição de Cristo. Preste atenção. Paulo diz o seguinte: se os mortos não ressuscitam, que é o que a igreja de Corinto estava falando, se os mortos não ressuscitam, então Jesus também não ressuscitou. Porque Jesus morreu e morto não ressuscita. Então, se Jesus também não ressuscitou, a fé de vocês, cristãos de Corinto, é inútil. Os seus pecados não foram perdoados, porque Jesus não ressuscitou. A nossa pregação de Paulo e dos apóstolos é inútil, porque Jesus não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, não existe cristianismo. Por isso, a ressurreição dos mortos, principalmente a de Jesus, é a essência, é o pilar do cristianismo. Se Jesus não houvesse ressuscitado, se não houvesse ressurreição dos mortos, o nosso cristianismo seria apenas uma religião moral, do que é certo e do que é errado. Só. Não passaria disso, não passaria disso. Então, Paulo está mostrando o seguinte: se vocês estão falando que não, o morto não ressuscita, então Jesus não ressuscitou. Só que se Jesus não ressuscitou, então a fé de vocês não vale nada. E aí ele continua, no verso 15, ele fala o seguinte, acompanha comigo aí. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas de fato os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, verso 15, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. O que Paulo está falando? Olha, se os mortos não ressuscitam, então Jesus também não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, nós estamos sendo falsas testemunhas de Deus, porque nós estamos dizendo que Deus ressuscitou a Jesus. E se Jesus não ressuscitou, então a gente está falando que Deus fez uma coisa que ele não fez. Isso é um absurdo. É um absurdo Paulo fazer isso. Então o que ele está falando, irmãos? Prestem atenção. O que vocês estão falando, irmãos de Corinto, é que não existe ressurreição de mortos. Então vocês estão falando que Jesus não ressuscitou. Vocês estão falando que nós estamos mentindo em nome de Deus. Olha até onde Paulo está chegando com o raciocínio dele. E aí a gente vai agora para o versículo 18. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então olha só, se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é inútil, a nossa fé é inútil, a pregação da palavra de Deus é inútil. Nós somos falsas testemunhas de Deus, porque nós estamos falando que Deus ressuscitou Jesus e ele não ressuscitou, e ainda mais, todos aqueles que já morreram acreditando em Jesus, não foram salvos, se perderam, porque Jesus não ressuscitou. Você está vendo a profundidade do problema de quando a igreja de Corinto começa a pensar que não havia ressurreição dos mortos? Vamos continuar então. Versículo 19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Irmãos, presta atenção agora como é que Paulo fecha isso. Ele fala o seguinte: se os mortos não ressuscitam como vocês estão falando, então Jesus Cristo também não ressuscitou. Se Jesus Cristo não ressuscitou, nós estamos mentindo em nome de Deus, porque nós estamos falando que Deus ressuscitou Jesus e ele não fez. E pior, se Jesus não ressuscitou, então não existe vida eterna, não existe salvação, então nós somos os homens mais infelizes dessa terra, porque nós estamos gastando a nossa vida falando essa mentira de que Jesus ressuscitou.
Então Paulo está, nesse terceiro ponto dessa mensagem, ele está mostrando para os coríntios o seguinte: esse argumento de vocês, isso que vocês estão falando que não existe ressurreição dos mortos, é um grande absurdo. E ele elencou esses vários pontos que eu falei aqui, esse raciocínio dele, para mostrar que se os mortos não ressuscitam, haveria toda essa quantidade de inconsistência na nossa fé e no cristianismo. Olha a importância da gente entender a palavra de Deus e da gente entender quem é o nosso Deus e o que Ele realmente fez. Então, recapitulando, toma uma água aí para você se recuperar. Recapitulando, primeira coisa que Paulo faz, ele lembra a igreja de Corinto o verdadeiro evangelho. Segunda coisa que ele faz, ele mostra as evidências da ressurreição de Jesus. Terceira coisa que ele faz, ele combate essa heresia diretamente, ele combate essa heresia de que os mortos não ressuscitavam, mostrando quais seriam as consequências caso a ressurreição dos mortos não existisse. E aí a gente vai agora para um quinto ponto, onde Paulo vai afirmar que sem a ressurreição dos mortos, as lutas e o sofrimento... Desculpa, a gente vai para o quarto ponto, onde Paulo vai mostrar que Cristo não só ressuscitou, mas ele foi as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Agora Paulo vai mostrar que não foi só Cristo que ressuscitou, que ele ressuscitou para que nós possamos ressuscitar também depois. É isso que Paulo vai mostrar agora para aquela igreja de Corinto que estava começando a distorcer as coisas. Olha aí então comigo no versículo 20. No versículo 20, Paulo vai fechar então os argumentos dele, do tópico anterior, né, dizendo que é um fato a ressurreição de Jesus. Olha aí, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Então Paulo fala que Cristo foi o primeiro, dentre todos aqueles que morreram nele, que morreram crendo nele. Ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar. Todos os outros que morreram crendo nele também vão ressuscitar um dia. E a gente vai saber mais à frente como que vai se dar isso. E aí, irmãos, no versículo 21, olha o que Paulo fala. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Ou seja, ele está falando o seguinte: Adão foi o quê? As primícias dos que morrem. Adão foi o primeiro a morrer, por causa do pecado lá no Éden. Ele peca e a morte entra no mundo. Espiritualmente ele é o primeiro a morrer. E Cristo é o primeiro a ressuscitar. Então, por causa de Adão, todos nós morremos. A morte entra no mundo através do pecado. Por causa de Cristo, todos aqueles que creem, João 3,16, todos aqueles que creem vão ressuscitar, vão ter a vida eterna. E olha que interessante, Paulo continua agora, versículo 22, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E aí nós vamos agora para o 23, acompanha aí, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então a ordem da ressurreição é essa, irmãos. Primeiro Jesus, depois os outros que pertencem a ele. Jesus já ressuscitou. No tempo certo da vontade de Deus, ressuscitarão todos os outros também. Lembra eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: as primícias garantem a ceifa. As primícias garantem a ceifa. Pensa que você tem uma grande plantação e ali começa a gerar fruto daquela terra, e você vai tirar as primícias, você tira o melhor daquela terra, e aquilo quando você olha, você fala assim: nossa, da onde veio isso tem muito mais. E é isso que acontece com Jesus. Ele foi as primícias da ressurreição. Haverá a ressurreição de todos os outros que dormem nele também. E a gente vai agora para o quinto ponto dessa mensagem de Paulo sobre a ressurreição dos mortos em 1 Coríntios 15. E nesse quinto ponto, Paulo vai afirmar que se não houvesse a ressurreição dos mortos, as lutas e os sofrimentos cristãos, as lutas e os sofrimentos que ele passou e os outros apóstolos passaram, seriam todas inúteis, não serviriam de nada. Olha só o que Paulo diz no versículo 29, vamos lá. Versículo 29 diz o seguinte, Paulo falando para a igreja de Corinto: se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos?
Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Irmãos, aqui eu vou abrir um rápido parênteses, a gente não vai ficar preso a esse ponto, mas esse versículo 29, Paulo cita uma heresia que ocorria na igreja de Corinto naquele tempo. Algumas pessoas, quando alguma pessoa morria, algumas pessoas se batizavam em nome daquela pessoa. Você está entendendo? A pessoa morre, eu estou vivo e eu me batizo em nome dela, porque eu acredito que isso vai servir para ela lá na frente. Ela vai ressuscitar e vai poder colher essa bênção do batismo. Isso era uma grande heresia, a Bíblia não fala sobre isso, você não encontra isso em lugar nenhum. Paulo não é a favor dessa doutrina, ele menciona isso como um argumento a favor da ressurreição dos mortos. Mas para a gente entrar nesse tema agora, eu teria que me delongar aqui por mais muito tempo, então vamos seguir para frente. Guarde apenas que não existe batismo de mortos. Você se batiza em vida somente, ponto final. E aí a gente vai seguir para o verso 30, quando Paulo diz o seguinte: também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Lembra o que eu estou falando no ponto 5? Paulo vai afirmar, no quinto ponto, que sem ressurreição, sofrer por Jesus é inútil. É inútil, porque se ele não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Então, por que eu vou entregar a minha vida por nada? Você entende o que Paulo está querendo dizer? Se Jesus não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, então para que eu vou me expor a tantos perigos, como eu já me expus na minha vida? Para quê? Paulo, que era um cara que tinha tudo na vida dele, para que ele ia fazer isso, irmãos, se não existisse a ressurreição dos mortos? Olha lá. Continua acompanhando comigo então, o versículo 31, ele continua falando isso, olha só. Todos os dias enfrento a morte, irmãos, e isso digo por orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que Paulo está falando? Que ele confiava na ressurreição. Ele confiava na ressurreição a ponto de se entregar à morte todos os dias, porque ele sabia que se ele morresse, ele tem a ressurreição dele garantida em Jesus Cristo. Então ele entregava a vida dele à morte todos os dias. Versículo 32, é um versículo também sensacional. Se foi por meras razões humanas que eu lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que Paulo está falando? Se o que vocês estão falando é verdade, se morto não ressuscita, se não há ressurreição após a morte, se não há vida após a morte, então vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. Então o que ele está querendo dizer, irmãos? Naquela época existia o conceito do hedonismo, que era muito forte, onde a ideia geral era: eu preciso alcançar o prazer de todo jeito. Eu preciso sentir prazer na minha vida o tempo inteiro, porque depois que eu morrer acabou. Então preciso aproveitar tudo agora. Isso era o que era propagado naquele tempo, resumidamente. O que Paulo fala? Se não há então ressurreição depois da morte, vamos comer, vamos beber, vamos curtir a vida, igual a galera do hedonismo faz. É isso que Paulo estava falando. Só que era isso que Paulo fazia? Não. Paulo se entregava à morte todos os dias, porque ele acreditava que depois da morte haveria a ressurreição em Cristo Jesus. E agora a gente segue para o versículo 33 e 34, e eu queria que você prestasse muita atenção nesses dois versículos agora, porque ele é uma palavra direta para a gente hoje também. Vamos lá, versículo 33 e versículo 34 diz o seguinte, Paulo falando para os cristãos de Corinto: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, como justos recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. E eu digo isso para a vergonha de vocês. Irmãos, o versículo 33 e o versículo 34, Paulo está exortando a igreja. Ele está falando o seguinte, olha só, já expliquei aqui para vocês um monte de coisa. Agora, parem de andar com pessoas que estão disseminando ideias falsas dentro da igreja. Parem. Vocês aprenderam que Jesus ressuscitou e que há ressurreição dos mortos.
Agora vocês estão andando com essa galera aí da filosofia grega, daquele tempo antigo, que fala que não existe ressurreição dos mortos, e estão começando a dizer que não existe ressurreição dos mortos. Então, parem de pecar, abram seus olhos, estudem as Escrituras, e vocês vão ver que há ressurreição dos mortos, e vocês vão recuperar a doutrina verdadeira que foi ensinada a vocês. Paulo está chamando a atenção da igreja, para que a igreja estude a palavra de Deus. E ele fala o seguinte: existem pessoas entre vocês, na sua igreja, que não conhecem a Deus. Vou falar de novo. Existem pessoas entre vocês, na sua igreja, que está congregando com você todos os domingos e que não conhece a Deus. E o que Paulo fala? Eu quero ler para você de novo o finalzinho do versículo 34. Digo isso para vergonha de vocês. Digo isso para vergonha de vocês. Para Paulo é uma vergonha que numa igreja como a de Corinto existam pessoas que congregam, mas que ainda não conhecem a Deus. Então, para de pecar, acorda, para de dar ouvido àquilo que não vem de Deus e vá estudar, para que você chegue para essas pessoas que não conhecem a Deus e ensine a elas qual é o verdadeiro fundamento da fé. Caminhando para o final, no 6º ponto, eu já falei 5 pontos, o 6º ponto agora, Paulo vai mostrar a diferença entre o corpo mortal e o corpo que ressuscita. Agora Paulo vai falar como é o corpo depois que ressuscita, mas ele não vai dar os detalhes que você gostaria de saber. Olha só o que Paulo vai falar. Acompanha comigo o versículo 35, ele diz o seguinte: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Por que Paulo fala isso? Ele faz essa pergunta para ele mesmo. Porque ele sabe que algumas pessoas lá da igreja de Corinto poderiam perguntar o seguinte: caramba, mas se a morte vem, se o cara morre, se ele é enterrado, se o corpo dele apodrece, como que ele vai ressuscitar? Como que vai haver a ressurreição de um morto que foi enterrado e apodreceu? Porque era isso que Paulo estava falando, que os mortos iriam ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou, né? Só que Jesus ressuscitou o 3º dia, 3 dias depois que ele morreu. E o cara que morreu há muito tempo, como é que vai ser a ressurreição desse corpo? É o que Paulo pergunta para ele mesmo. E aí ele vai agora começar a responder isso de uma forma sensacional, de uma forma que você precisa prestar muita atenção para captar essa ideia. Depois leia. Depois que eu terminar a mensagem, você pode pegar e ler esse capítulo, porque ele é maravilhoso. Paulo, no versículo do 36 ao 38, acompanha comigo, ele diz o seguinte: mas Deus lhe dá um corpo. Desculpa, do 36, eu já estou lendo o 38. O 36 ele diz o seguinte: insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Irmãos, o que Paulo está falando? Bom, a pergunta é, se o cara morre, vai para debaixo da terra, ou vai para algum outro lugar, e passa muito tempo, como que ele vai ressuscitar? Como que o corpo dele vai ressuscitar? Olha o exemplo fenomenal que Paulo dá. É como uma planta. E o que acontece com a planta? Ela nasce do nada? Não. O que tem que acontecer para a planta nascer? Você pega a sementinha, coloca ela debaixo da terra e enterra ela ali dentro da terra. E essa semente, no tempo certo, ela vai começar a germinar. E vai começar a crescer uma planta daquela semente. O que Paulo está falando? Que primeiro tem que haver a morte. Olha, a semente morta na terra. O nosso corpo mortal morre, vai para a terra, é pó. E depois o que acontece? Da semente nasce a planta. Do nosso corpo morto nasce o nosso corpo glorificado. Agora, a planta que nasce é igual à semente? Não. A planta que nasce é diferente da semente. Ela nasce da semente. Mas ela... outra coisa, outro detalhe interessante que eu não falei. A planta que nasce, ela nasce da semente. Eu não coloco a semente aqui e nasce uma planta lá. Não é isso que acontece. Eu coloco a semente aqui e nasce uma planta dessa semente. O que Paulo está querendo dizer é que do seu corpo, que foi para debaixo da terra, que você vê que apodrece, nascerá
um novo corpo glorificado. E aí a próxima pergunta é o quê? Caramba, mas como? Como que pode disso nascer um corpo glorificado? Acompanha comigo agora o versículo 39 até o 41. Paulo vai dizer o seguinte: nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Irmãos, se Deus cria vários animais com carnes de espécies diferentes, você tem as aves do céu, você tem o frango, você tem o peixe, você tem o boi, você tem a vaca, você tem vários animais, você tem nós que também somos animais, que temos carne. Você tem o sol, você tem a lua, que tem glórias diferentes, brilhos diferentes, você tem várias estrelas. Se Deus faz tudo isso, eu te pergunto, qual a dificuldade do seu corpo podre, Ele fazer nascer um corpo novo e glorificado? É a pergunta que Paulo coloca embutida nesse texto. Qual a dificuldade? Se Deus faz tudo isso, qual seria a dificuldade? Por que o problema com isso? Não há dificuldade para Deus. E aí, nesse sexto ponto, a gente vai agora para o versículo 42, eu estou tentando ser um pouco mais rápido, assim do 42 até o 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. É semeado uma sementezinha pequenininha e nasce uma planta maravilhosa, linda, bonita. É isso que acontece com a gente. É semeado o nosso corpo mortal podre, que é perecível, que se decompõe, que morre, que vai para a terra, e nasce um corpo imperecível, perfeito, glorificado. É isso que Paulo fala. Seguindo mais um pouquinho para frente, nesse trecho onde Paulo lembra, o que Paulo está fazendo aqui nesses trechos que nós estamos lendo agora? Ele está mostrando a diferença do nosso corpo mortal hoje para o nosso corpo glorificado. Então ele diz que primeiro o nosso corpo mortal tem que morrer, para depois dali germinar um corpo novo glorificado. Então, versículo 45 a 47, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, e o último Adão, espírito vivificante. 46, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó, da terra, e o segundo homem é dos céus. Paulo usa a escritura sagrada para defender que primeiro vem o corpo mortal e depois vem o corpo espiritual. Primeiro vem quem? Adão ou Cristo? Adão. Depois vem Cristo. Primeiro vem o corpo mortal, depois vem o corpo espiritual. É preciso que esse morra para que o outro apareça. Verso 48 ao 49, para a gente fechar o sexto ponto. Versículo 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, para Paulo fechar esse ponto, olha que fenomenal. Enquanto nós estamos aqui, nós temos a semelhança do homem terreno. Depois nós teremos a semelhança do homem celestial. Você não precisa saber como é que é o homem terreno, né? Porque você já sabe, você é um homem terreno. Você quer saber como é que é um homem celestial? Eu vou te falar. O homem celestial é como Cristo. Quando é transfigurado, e a palavra de Deus fala que ele brilhava, brilhava e brilhava. O homem celestial, se você quer o melhor exemplo de como ele é, Cristo, depois que ressuscita. Como é Cristo depois que ressuscita? Brilha. Como é Cristo depois que ressuscita? Ele entra numa sala que estava trancada. E você pode ver isso lá no Evangelho de João, final do Evangelho de João. Fala que Jesus, onde os discípulos estavam reunidos, ele entra na sala com as portas trancadas. Eu imagino que ele tenha atravessado a parede. E outra coisa, quando ele entra na sala onde os discípulos estão, o que os discípulos falam? Oh, é um fantasma. Por quê? Provavelmente ele deve ter passado por uma parede, alguma coisa assim. Mas o que Jesus faz? Toca aqui em mim, para você ver que eu tenho carne.
O que Jesus faz? Eles não acreditaram. Eles tocavam em Jesus e não acreditaram ainda que era Jesus ali em carne e osso. O que Jesus faz? Tem um pedaço de pão aí? Tem um negócio para eu comer? Jesus come na frente deles. Você está entendendo que fenomenal é isso? O corpo glorificado, que é o nosso corpo quando nós formos ressuscitados, vai ser como o de Cristo, brilhoso, lindo, maravilhoso, que entra numa sala trancada, que come pão, que tem carne, que é tocado, que você pode tocar. Esse era o corpo de Jesus depois que ele ressuscitou. E por que eu estou falando que nós vamos ser como Jesus? Primeiro porque Paulo fala que ele é a primícia, ou seja, é o primeiro, depois vamos vir nós. E segundo porque aqui onde eu li no versículo 49, ele diz o seguinte, assim como tivemos a imagem do homem terreno, que ele se refere a Adão, teremos também a imagem do homem celestial, que ele se refere a Cristo. E a Bíblia dá essa ideia de Cristo, essa imagem de Cristo. Então, irmãos, acredite, se você é fiel ao Senhor, se você acredita no Evangelho de Jesus Cristo, se a sua vida pertence a Ele, quando você morrer, você vai ressuscitar. Mas Daniel, quando? Agora Paulo, no sétimo ponto, que eu acho que já é o sétimo ponto, é isso aí, sétimo ponto é o penúltimo ponto, então já está acabando. A gente já está terminando de ler o capítulo inteiro de 1 Coríntios. E aí, nesse sétimo ponto, Paulo vai falar como será, então, no momento da ressurreição. Vamos lá comigo, no versículo 50, Paulo diz o seguinte: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, Paulo está falando que o nosso corpo mortal, corruptível, no pecado como nós estamos, não pode herdar o céu. Primeira coisa que ele está falando. E depois Paulo prossegue, então, do versículo 51 ao 53, ele diz o seguinte: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Irmãos, Paulo está falando que a ressurreição dos mortos vai ocorrer num piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos. E ele está falando o seguinte, eu vou continuar lendo aqui para a gente fechar o raciocínio, do 51 ao 53, né? Eu li o 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, quando Jesus voltar, quando ocorrer a ressurreição dos mortos, aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão, glorificados como Jesus Cristo. E aqueles que estiverem vivos naquele momento serão transformados. Por quê? Porque não há como a gente entrar na glória com o nosso corpo de pecado que nós temos hoje. Então, irmão, se você estiver vivo, se Jesus voltar amanhã, a gente não vai subir assim para o céu. A gente vai ser transformado primeiro, para que o nosso corpo, mesmo eu estando aqui vivo, também seja glorificado como o corpo de Jesus, depois que ele ressuscitou. E aí, versos 54 ao 57, e agora eu já estou acabando mesmo, diz o seguinte: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo diz que no fim se cumprirá a Escritura, que diz que a morte foi destruída pela vitória. Paulo não fala nada da cabeça dele, ele fala aquilo que está na Escritura. A morte foi vencida pela vitória. Olha que interessante. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A ressurreição dos mortos mostra a vitória sobre a morte, porque a morte não pode mais reter o ser humano, aquele que é crente em Jesus Cristo. E aí, meu irmão, olha o que Paulo fala: onde está a morte, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o seu poder para ferir? Onde está, ó morte, o seu poder para destruir um ser humano? O aguilhão da morte é o pecado. Por que a morte não tem mais poder para ferir o ser humano? Porque
O poder que a morte tem sobre o ser humano é o pecado, porque o pecado leva à morte. Se não há mais pecado porque ele foi perdoado, não há mais morte. E Paulo fala mais, a força do pecado é a lei. Irmãos, Jesus veio para cumprir a lei. Ele se entregou no nosso lugar. Então a lei, nós não devemos mais nada a ela. É a graça de Deus. É a graça que nos garante a eternidade com Deus. E por isso que a Escritura fala, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu poder para ferir? E aí Paulo fala, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E para fechar, o último ponto, Paulo incentiva os cristãos de Corinto a continuarem firmes em Deus. No final de toda essa exposição que Paulo faz aí sobre a ressurreição dos mortos, ele incentiva os cristãos de Corinto a continuarem firmes em Deus, e eu, como Paulo, incentivo você a continuar firme em Deus. Mas por que firme, Daniel? Porque por 1 aos Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 58, você tem a garantia de que há ressurreição dos mortos, porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele é o primeiro, nós seremos os próximos. Por isso, você precisa, versículo 58, mantenha-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Você já parou para pensar por que o trabalho de vocês não será inútil? Não será inútil, irmão, porque você não trabalha para essa vida. Porque Paulo está querendo dizer o seguinte, existe ressurreição dos mortos. Tudo que você faz aqui não acaba aqui. Quando Jesus voltar, quando chegar o grande fim, quando os mortos ressuscitarem, quando os vivos forem transformados e glorificados, quando Jesus assumir o reino de todas as coisas e entregar esse reino a Deus, irmãos, todos nós estaremos juntos com Ele, na glória eterna. Por isso, o tema da mensagem é a maravilhosa graça de Deus manifestada na ressurreição dos mortos. A maravilhosa graça de Deus manifestada, revelada na ressurreição dos mortos. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a ressurreição, que você tenha se sentido desafiado a ler mais sobre isso, a estudar, a se debruçar sobre isso, e que você alcance finalmente a esperança daqueles que realmente acreditam que vão ressuscitar no último dia. Amém? Queria orar para a gente fechar e depois eu passo a palavra para Débora novamente. Senhor, muito obrigado, Pai, pela maravilhosa graça do Senhor revelada na ressurreição dos mortos. Senhor, se nós podemos estar aqui hoje e glorificamos o Teu nome, é porque nós sabemos que agora nada mais pode nos parar, nem mesmo a morte, porque ela perdeu o seu poder, ó Deus. O pecado não tem mais poder sobre nós, Senhor. A lei não tem mais poder sobre nós, Senhor, porque o Teu Filho, o Teu próprio Filho veio a esse mundo e se entregou em nosso lugar. E Ele não só se entregou, Senhor, mas Ele saiu daquela sepultura. Não porque Ele simplesmente quis sair, ó Deus, mas porque o Senhor o tirou de lá. E o Senhor o tirou de lá, ó Deus, porque o Senhor enxergou a justiça do Teu Filho. Ele não deveria ter morrido, porque nele não havia pecado. Ele fez isso de livre e espontânea vontade, porque Ele queria morrer no nosso lugar. Nós sim deveríamos estar naquela sepultura e nunca mais sair de lá, ó Deus, mas o Senhor, pela sua maravilhosa graça manifestada na ressurreição, não só tirou o Teu Filho de lá, mas vai nos tirar também. E eu glorifico ao Senhor por isso, ó Pai. Eu espero que agora meus irmãos também estejam glorificando o Senhor de casa, que o Senhor sim ouça as nossas vozes, que o Senhor, ó Deus, tenha alegria no seu coração, Pai, com a nossa alegria que estamos sentindo nesse momento, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela maravilhosa graça do Senhor. Obrigado, ó Deus, por nos dar entendimento da Tua palavra. Obrigado pelo apóstolo Paulo, que dedicou a própria vida, Senhor, para poder escrever maravilhosas cartas e trechos como esse que nós acabamos de ouvir hoje e de ver hoje. Obrigado por toda a Tua palavra, ó Deus, que é uma só. Obrigado, Senhor, porque um profeta 700 anos atrás profetizou exatamente o que aconteceria com o Teu Filho naquela cruz.
inclusive, ó Deus, que lançariam sorte sobre as suas vestes, Pai. A riqueza dos detalhes, ó Senhor, nos dá a segurança de que a Tua palavra é verdadeira, Pai. E eu te louvo por isso. Eu te louvo porque o Senhor nos dá o entendimento da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque a maior experiência que podemos ter é a experiência do entendimento da Tua palavra. Porque é ela que garante, Senhor, que nós entenderemos a verdade. Não permita em hipótese alguma, Pai, que nós, assim como os cristãos de Corinto, sejamos influenciados pela nossa geração perversa. Que as mentiras desse mundo, que o sistema de valores desse mundo corrupto, contrário ao seu sistema de valores, Senhor, não seja suficiente para tirar o nosso foco. Que nós possamos sempre estar com a nossa mente e com o nosso foco preso no Senhor, ó Deus, para que nunca percamos a esperança, para que nunca percamos a alegria, que venham as dificuldades, os desafios, mas que a nossa alegria seja como a de Paulo, que não existia por conta do que ele vivia, mas existia por conta daquilo que ele sabe que iria viver, aquilo que ele sabia que iria viver. Obrigado, Pai, por nos dar a vitória sobre a morte. Obrigado, Senhor Jesus, por nos tirar das profundezas do inferno. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua igreja, e porque nós somos a Tua igreja, o Senhor nos dá a oportunidade. Se existem pessoas, ó Deus, na nossa igreja hoje que ainda não conhecem o Senhor, que nós sintamos a vergonha que Paulo falou para a igreja de Corinto, e que nós possamos nos arrepender diante do Senhor, e que o Senhor, pela Tua graça, nos ajude a ensinar a essas pessoas quem o Senhor é. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, tenha misericórdia de nós, e recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe esse culto, que é feito especialmente para o Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. A graça de Deus também permite que a gente faça aniversários. E os aniversariantes dessa semana são muitos, muito especiais, inclusive meu irmão. Então, lá no dia 16, nós tivemos aniversário da Bianca